Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora o primeiro episódio da série Vida Embarcada. Serão 2 programas sobre as curiosidades de como é morar em um veleiro. E na sequência, um terceiro episódio especial sobre a confusa e estressante viagem aérea em tempos de pandemia, da Tasmânia, na Austrália, até aqui na Itália, onde eu estou. Fiquem ligados, a cada semana, um novo episódio. Bom, primeiro eu queria agradecer a Clarissa Macea, né, a disponibilidade de fazer uma vira-casaca, né, porque esse episódio do Maré Sonora, ao invés de entrevistar alguém, eu vou ter a honra e a alegria de ser entrevistada pela Clarissa, por conta desse monte de coisa inusitada que aconteceu para chegar aqui na Itália. Enfim, eu queria agradecer a Cacá, para os íntimos Cacá, né, ter essa paciência e essa vontade de conversar comigo para eu poder compartilhar com os ouvintes aqui do Maré Sonora como é que foi essa transição da Tasmânia até aqui. Para os ouvintes do Maré Sonora, né, temos uma bebezinha aqui de 1 ano e 10 meses que não quer dormir e vai participar aos fundos aí da entrevista. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade para saber, eu acho que eu e muita gente, né, tem muita curiosidade sobre a vida de um velejador, né? E você passou a sua vida velejando por 4 anos. Então, para a gente começar ali do início, né? Você fez sua mala. Que era uma mala? O que você colocou nessa mala? Como é que você fez a seleção, assim, das coisas que você tinha? O que você ia levar? Conta um pouco isso. Foi uma surpresa. Na verdade, eu nunca tinha planejado muito ser velejadora. Eu sempre gostei de barco, sempre gostei de mar, nunca tive, felizmente, esse problema de enjoar a bordo. Então, eu gostava já desse balanço, assim. Então, eu criei esse perfil no Find a Crew e, por sorte, encontrei uma pessoa que estava querendo também tripulação. É um site super legal e super bem, com uma alta credibilidade, né? E bem feito e tal. Então, você cria o perfil lá e aí eles fazem a união entre as pessoas que estão buscando o barco e os donos de barco que estão buscando o veleiro. Quer dizer, os donos de barco que estão buscando tripulação e a tripulação em busca de barco, né? Que esses barcos podem ser qualquer tipo, né? Não é necessariamente veleiro, pode ser barco a motor, pode ser balsa, enfim, você escolhe lá as categorias que você quer, os roteiros, é muito legal. E fazer a mala foi engraçado, porque, assim, eu sabia que eu ia ficar um tempo embarcada, mas assim, não tinha muita ideia de quanto tempo ia durar essa viagem. Eu não tinha muita noção mais, assim, de onde eu estava indo exatamente. Quando a gente foi meio que descobrindo, aos poucos, aonde ia parar. O Diego já tinha essa meta de ir até a Austrália, porque ele tinha feito essa viagem há 23 anos, numa outra situação, num barco menor, então o sonho dele era refazer essa viagem até a Austrália. Ele saiu da Itália e chegou na Austrália e eu eu embarquei nos Estados Unidos, né? Peguei um avião de São Paulo para Miami e é onde o barco estava já. Mas fazer a mala foi assim, levar o mínimo possível e ele brincava que a única coisa que não podia levar a bordo era aquelas malas Samsonite, né? Samsonite, que ele detesta, aquelas malas de rodinha que só detona a madeira do barco. Não pode ter rodinha, então. Ele falou, não, você não entra no barco, se você chegar com uma Samsonite, aqui vai ser o seu barco, vou te jogar a bordo e você vai embarcar nela. Vai ter que dar um jeito de sair velejando nela, porque ninguém entra com Samsonite aqui, né? Não, nada contra a marca, mas é... Então era tipo duffel bag, aquela mala molinha, era isso?
Aquela mala com rodinha dura, rígida, ele falou que isso aqui você não entra, porque o barco é super pequeno, os limites, né? As portas são estreitas. Então, se você chegar com uma mala rígida, quadrada, a chance de não ser adequada... E daí eu fui com aquelas mochilas de backpacker, aquelas de 50 litros, eu acho que ela tinha, 70, não sei. E tentei colocar o menos possível de coisa, assim, pensando coisa de verão, lógico, porque a gente ia velejar pelos trópicos, né? E aí foi isso, assim, foi meio um pouco de planejamento. Não foi muito planejamento, mas foi muita curiosidade naquele momento, né? Outubro de 2016. Uhum. Aquelas roupas tipo barra-vento, você já tinha, Má? Não, a gente passou um tempo em Miami, nos Estados Unidos, antes de sair para alto mar. E aí lá a gente foi abastecendo o barco, comprando tudo, comprando casaco para mim, comprando ferramenta que fosse precisar para a viagem. Então eu não tinha, a gente comprou, a gente fez os preparos mesmo, os ajustes de todos praticamente nos Estados Unidos, incluindo comida para a primeira travessia, né? A gente passou um tempo em Miami para que eu pudesse me familiarizar com os espaços do barco e com a própria embarcação. Essa era a ideia inicial. E tem as roupas, tem roupa de secagem rápida? Você teve problema, às vezes, de precisar de uma roupa seca e não ter? Não, porque... Não, é um casaco, né? Tem gente que usa um macacão e tal. Eu, basicamente, usava um casaco e aquelas calças de tecido mais rápido de secar, justamente. Mas, em geral, não. Em geral, sei lá, pegava chuva, ficava encharcado e tal, mas... não por muito tempo, não sequencialmente, assim, felizmente. Então, não rolou esse problema, não. E uma curiosidade que eu tenho, Mai, acho que muita gente também. O banho no barco é quente? Felizmente, nesse barco que eu tava, tinha um esquema de tanto internamente, eram 2 banheirinhos, onde você pega a torneira da pia e transforma em chuveiro, né? Você puxa, assim, e o de fora era o perfeito, porque de fora você não tinha que enxugar banheiro, nada, era só ir uma espécie de uma bancadinha na área de trás do barco e usar a mangueira também externa, era perfeito. Aí era legal porque você tomava banho assim com o pôr do sol, né, com cenários assim sensacionais e quente, mas tinha gente que brincava, que vinha a bordo e falava, nossa, que luxo, tem água quente nesse barco, né, que incrível. Mas, felizmente, tinha. Mas tem muito barco que não tem. Tem muito barco também que o pessoal não dessaliniza a água. E, por conta disso, banho salgado. Então, eu fiz vários amigos que tinha essa situação bem confinada mesmo, que pode acontecer, né? Ah, não tinha pensado nisso. Talvez resseque um pouco a pele, né? O banho ser salgado, não sei. Eu, felizmente, não foi dessa vez que eu tive... Você tinha, então, banho dessalinizado e quente. Claro que com uma consciência de não gastar loucamente, né, limitar, porque caso acabasse, tinha que dessalinizar a água e tal, né, e para isso envolvia uma série de procedimentos, né. Então, a gente tinha essa preocupação de não gastar muito. Ah, isso era um mecanismo do barco, assim, que você acionava, você precisava levar água salgada para algum lugar para dessalinizar? Não, o barco tem um equipamento para dessalinizar que fazia, em média, 50 litros a cada hora, assim, né? Existem equipamentos com produção distinta, assim. No caso desse que tinha a bordo, garantia mais ou menos 50 litros por hora. E para você fazer a máquina funcionar, o dessalinizador funcionar, você tem que estar ou com o motor ligado, por conta da bateria, da carga que isso requer, ou então com o mínimo de condição de sol para poder fazer os painéis solares funcionarem com uma mínima potência para gerar uma capacidade da máquina de fazer água doce funcionar. Então, ou precisava ter sol para os painéis solares estarem produzindo, ou então com o motor ligado, quando não tivesse muito vento, a gente pudesse
se deslocar com o motor ligado. E essa água dessalinizada é só para o banho ou também para consumo potável? Pode ser? Pode ser. Então, pode ser para consumo, só que ela tem baixíssimo teor de minerais, né? De sais minerais. Então, a gente não tomava, mas se você quiser, você pode tomar. A gente comprava água e deixava garrafas de 1,5 litro, 2 litros estocadas na parte interna do barco. A gente tinha, engraçado que é um esconderijo, né, que tem cheio de compartimento, assim, que você vai colocando coisa e depois você vê e fala, nossa, quanta coisa tem aqui dentro, né. Você adiantou uma coisa que eu acho que, enfim, é uma coisa que eu sempre pensei, né, essa questão do balanço do mar. Você nunca teve problema com isso? Você falou, e outras pessoas que você... Isso acostuma? Os velejadores se acostumam ao balanço do mar? Ou você conhece gente que, sei lá, sempre veleja, mas toma Dramin constantemente, assim? Olha, eu, felizmente, Cacá, eu nunca tive problema com enjoar, né, assim... Eu não sei te dizer se é costume. Eu acho que tem gente que até fala que piora, que vai ficando mais velha, vai ficando pior de lidar com isso, assim. Eu sinceramente, eu não sei como é que funciona, assim, biologicamente. Eu sei que, ainda bem que eu não tive, porque, assim, quando o pessoal que vai selecionar tripulação, eles falam, você não precisa, muita gente fala, como no caso dessa oportunidade que eu tive, eu não precisava ter muita experiência com vela, no caso eu não tinha nenhuma, mas contanto que você não passe mal a bordo, já facilita muito, porque ter um problema de ter uma pessoa passando mal numa travessia ou numa situação difícil é um problema a mais, que pode até ser perigoso, né? Porque você não pode não poder contar com a pessoa a bordo porque está passando mal pode ser perigoso e comprometedor para as duas pessoas que estiverem a bordo ou mais, né? Mas às vezes que eu viajei com a Marinha em navios grandes tal, eu nunca tinha passado mal. Até uma vez, engraçado, em Abrolhos, quando eu fui fazer uma matéria em Abrolhos, e aí era o primeiro mergulho que fui fazer, com cilindro, eu lembro que no barco, era um barco de turismo, né, de madeira, e todo mundo passando mal, e eu não passava mal. Daí até me perguntaram, mas como que você faz para não passar mal? Eu falei, olha, não sei, eu estava até ajudando o pessoal que estava passando mal, eu não sei explicar por quê, assim, eu não estou reclamando que eu gostaria de explicar né, o que queria que fosse diferente, mas eu não sei. A alma de velejadora já estava lá, né? Mas, por exemplo, você passa semanas velejando e você pisa em terra firme. Você não sente aquele mareado? Tem aquela coisa engraçada, quando a gente, sim, tinha essa coisa de uma sensação esquisita, parece que o chão tá mexendo. Quando a gente fez a maior travessia, mais longa, no caso, foi atravessar o Oceano Pacífico, foram quase 24 dias sem parar. Foram quase 24 dias sem parar. Então, quando eu fui à terra, quando a gente pisou no dia seguinte na praia, assim, foi esquisito. Foi esquisito porque, não sei, demorou, assim, primeiro para entender onde eu estava, né, numa ilha nas Marquesas, na Polinésia Francesa, mas ficava aquela coisa esquisita, quando você está caminhando, parece que você está meio bamba, assim, é engraçado, né, é muito esquisito, mas passou rápido, né, mas é esquisito a hora que você desembarca do botinho em terra firme, assim, né, porque é uma sensação estranha, é curioso mesmo. Dentro tantas curiosidades, né, dessas tantas curiosidades, queria saber se exige muito preparo físico. Você sempre foi uma pessoa, enfim, que fez atividade física, sempre considerei forte, né, sempre pedalou, 1000 atividades e tal, mas essa vida de velejadora, ela puxou mais, assim, o que você achou? É pesado? Engraçado, eu acho que sim, Cacá. Eu não... Engraçado essa ideia que você tem que eu sou atleta. Eu não sou, eu engordei a bordo, comia pão pra caramba a bordo, e eu não... Engraçado, porque, por exemplo, tu tem os degrauzinhos do barco, né? Então, pra subir, pra descer, pra entrar, e descer pra cabine, você tem no mínimo 3 ou 4 degrauzinhos, tá sempre puxando alguma coisa. Então, se você
atentar para a alimentação, com certeza você fica sarado e emagrece, né? Que não foi muito o meu caso. Mas eu acho que qualquer movimento que você faz realmente, puxar o botinho para a água, realmente exige, assim. Acho que engraçado que você vai adquirindo, assim, né, uma formação muscular mais enrijecida ao longo. Acho que não ter limitação física é muito importante. Eu machuquei o joelho uma vez nessas temporadas de verão na Nova Zelândia. A gente passou 2 verões lá, que é uma época que você não veleja nos trópicos, então a gente passava 6 meses no verão, né, na Nova Zelândia. E eu machuquei meu joelho numa trilha, e aí, puxa, foi super complicado, porque qualquer lugarzinho do barco você tem que dobrar os joelhos, tem que se curvar, e ter uma limitação física compromete muito mesmo, assim, pode até chegar a impedir, eu acho, né. Você pode se adaptar, mas pode ser um dificultador muito complicado, realmente. Mas eu acho que é uma coisa bem mais saudável. A vida a bordo, com certeza, pode te dar caminhos para você ser bem saudável mesmo, né? Sim. E não é que você para fazer atividade física, né? Isso tá no seu dia a dia, né? Uma coisa natural, né? O que é muito bom. Qualquer coisa que você vá fazer, você vai ter que carregar alguma coisa, puxar os cabos, né? Que a gente fala cabo e não corda. Exige, sim, Você vai construindo, né, eu acho, assim, mas é bom que você não seja um sedentário por completo para cair nesse ambiente. Entendi. Mas você se recuperou rápido, Má, desse problema no joelho? Sim, eu fiz um monte de fisioterapia e anti-inflamatório, porque justamente, curiosamente, eu machuquei, eu fui do nível de não fazer não estava fazendo muito exercício, muita musculação, quase nada, e fui inventar fazer uma trilha de 16 quilômetros, uma super íngreme, né, subir e descer. Eu fui do nível 0 para intensivo de adrenalina, daí não estava com a musculatura saudável, mesmo morando no barco, estava fazendo pouco esporte, né, de resistência, assim, então demorou alguns meses para ficar bem, mas felizmente era só uma inflamação por falta de fortalecimento no joelho. Mai, você acabou de falar agora de uma travessia, né, que vocês fizeram, que demorou 24 dias, acho que foi isso que você falou, né? Uma curiosidade que eu tenho, nessas longas viagens, como é a alimentação? Como vocês se preparam? Imagino que depois de um tempo você não consiga mais consumir alimentos frescos, né? Queria que você contasse sobre a alimentação nas longas travessias. Então, o nosso barco não tinha freezer, tinha só geladeira. Bem grande a geladeira, tal, então cabe coisa pra caramba. Tem gente que tem freezer, pode estocar, né? Pode estocar carne, frango, proteína, enfim. A gente comprava, a gente se preparou, como a gente se preparou? A gente tinha pão pra caramba, pão, aqueles pães de forma que duram bastante, tinha legumes que duram mais, batata, cenoura, couve, e a gente pré-cozinhava um monte de legumes para ir comendo, por exemplo, porções, assim, né? Em situação que estava muito mexido o mar, que fosse desconfortável cozinhar, se tem uma coisa mais ou menos pré-pronta, né? E comia muito aqueles, tipo pão sírio, redondinho, arroz, comia massa, né? Um barco com italiano, comia bastante massa, que é fácil de fazer rápido, fazia uns esquemas de fazer bolinhos de carne moída, pré-cozinhava peito de frango, fazia já os filezinhos, então era só, a gente tentava deixar o máximo possível de coisa pronta que fosse durar e aproveitava os dias de mar tranquilo para fazer pratos que precisassem de mais concentração, mas muita coisa que desse, que fosse fácil de fazer, porque o tempo às vezes podia piorar, ou então a condição de navegação mais complicada, mas tinha muito queijo, tinha... Embutido? Tipo salame, não? Salsicha? Não, comprava assim, carne de hambúrguer, daí fazia umas coisas como, vamos supor, almôndega, abóbora, e fazia umas sopas de abóbora,
Mas o problema é que não podia congelar nada, então tinha um certo tempo, assim, das coisas que fossem durar mais dentro da geladeira o mais possível, né? E massa, bastante massa, e frutas, mas essa foi a travessia mais longa. Em geral, as travessias eram de 1 semana, 5 dias, dependendo para onde foi. Então, chegava nas vilas, nas ilhas, tal, acabava sempre encontrando um pouquinho de tudo, né? O que você sentiu mais falta de comer nesse período? Chocolate, às vezes. Mas chocolate dá pra levar, não? Dava. Mas às vezes comer aquela pizza, então aquele hambúrguer, sabe? Nossa, umas coisas bem engraçado que dava saudade das coisas mais junkies, assim, sabe? Você falava, nossa, chegava numa cidade com maior infraestrutura, quero um hambúrguer, quero batata frita, quero, sabe, coisas bem urbanas, assim, engraçado isso. Um sorvete, né? Nossa, dava saudade de sorvete às vezes. Você acabou de ouvir o primeiro programa da série Vida Embarcada. Na semana que vem, mais um episódio. Até lá!